Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Tomás, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Emanuel Martelli, sacerdote missionário do Instituto do Verbo Encarnado, superior provincial dos padres do Instituto aqui no Brasil. E o tema que tenho que expor brevemente hoje é um tema eminentemente teológico. É a apresentação da figura do Anticristo segundo o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Para fazer esse trabalho, nós tentaremos de apresentar, em primeiro lugar, o texto principal da Sagrada Escritura. Não é o único, mas nós tentaremos, por razão do tempo, de nos centrar nesse texto clave, que será o texto da carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E depois de apresentar brevemente o texto, com um pouquinho de exegese, de apresentação das palavras, para nós entender melhor a revelação, a primeira parte sempre para fazer a teologia, como nós já conhecemos, é o audito fidei, a escuta da fé. Nós temos que escutar o que Deus revelou, e depois o intellectus fidei, que é quando nós tentamos de penetrar as verdades de fé, com fé em primeiro lugar, mas também com a razão, com a luz da razão. E nessa segunda parte nós tentaremos de apresentar o comentário de Santo Tomás de Aquino à segunda carta aos Tessalonicenses, mas também algumas coisas da Suma Teológica, apresentando brevemente o pensamento de Santo Tomás sobre o Anticristo. Bem, a primeira parte, então, é a apresentação do texto da revelação. Nós podemos, se os senhores têm uma Sagrada Escritura em casa, pode tentar de buscar, de procurar aí na Sagrada Escritura, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 12. Verso 3 ao 12. Bem, sobre o texto, algumas coisas que nos ajudarão a entender melhor a revelação. Qual foi a ocasião da carta? Por que São Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses? Bem, a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita em um breve período de tempo depois da primeira, talvez 2 ou 3 meses depois. Portanto, o tempo foi bem pouquinho entre uma e a outra. Muitos, como Cipriani, exegeta italiano, nos diz que foi provavelmente escrita no ano 52. Tem sempre uma discussão entre os exegetas sobre a data da escritura, mas possivelmente nós estamos tentando analisar um dos primeiros textos escritos do Novo Testamento. Pensando, se nós aceitamos que o Evangelho de São Marcos foi composto no ano 55, 56, estaríamos com o primeiro texto do Novo Testamento, as cartas aos Tessalonicenses. Bem, os Tessalonicenses, depois de ter recebido a primeira carta escrita por São Paulo, tinham ficado tranquilos sobre a sorte dos mortos. Ficaram tranquilos porque São Paulo tenta de dar uma explicação às perguntas que eles tinham
sobre a sorte dos mortos. Mas acontece uma segunda coisa, e é que São Paulo, falando sobre o encontro com Cristo e sobre a vinda de Cristo, muitos dos tessalonicenses começaram a pensar que a parousia, a segunda vinda de Nosso Senhor, era eminente, era bem próxima. E esse erro levou muito deles não a viver melhor, como deveria ter acontecido, mas a estar despreocupados. Já não tinham mais nada que fazer. Ficaram ociosos. São Paulo, então, tenta, com essa segunda carta, de corrigir esse erro, e por isso que nessa segunda carta São Paulo vai tentar de dar os sinais, que são os sinais que nós temos, sobre a vinda do anticristo. Sobre a vinda do anticristo, por quê? Porque é um sinal sobre a vinda de Nosso Senhor. Portanto, é sempre a figura central é Jesus Cristo, a sua parousia, e o anticristo é uma etapa anterior à manifestação gloriosa de Cristo. Para nós é muito importante que tenhamos bem claro essa verdade, sobretudo nesses tempos bem difíceis que a gente está vivendo, seja na sociedade civil, ou muitas vezes em algumas comunidades eclesiais, por algumas situações que nós já conhecemos. Portanto, o anticristo é um sinal, na carta de São Paulo, agora a gente vai ler, para a vinda de Cristo. O central não é o anticristo, não é a figura do anticristo, e para nós cristãos não é a figura do anticristo. Para nós o principal é Nosso Senhor, o Verbo encarnado. Bem, sobre o texto, não? Então, o objeto, nós podemos resumir, o objeto da segunda carta, podemos dizer com Pratt, na sua teologia de São Paulo, o objeto manifesto desta carta é apaciguar o espírito dos fiéis em relação à iminência da parousia. Portanto, esse é o motivo pelo qual São Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Podemos tentar de ler o texto no verso 3. Não vos deixeis seduzir, diz São Paulo, o Espírito Santo através de São Paulo, de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição. Primeira característica, o homem ímpio, filho da perdição. Continua no versículo 4. O adversário, são todas características. É interessantíssimo tentar de penetrar. Nós não temos tempo aqui para fazer toda a exegese, não? O que implica a exegese dessas palavras no original grego é bem interessante. Nós tentaremos apresentar alguma coisinha, mas só prestar atenção à terminologia do Espírito Santo de São Paulo, falando sobre o anticristo, homem ímpio, filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Portanto, formava parte da pregação apostólica. É muito interessante, não, para nós. O padre Leonardo Castellani, grande sacerdote argentino, grande exegeta, grande escritor, grande teólogo, quando ele comenta essas palavras, vai dizer que nos tempos do anticristo, uma das coisas que o anticristo não gostará muito de escutar é sobre a parousia, não?
e nós vemos isso. O Padre Casares também dizia que os nossos tempos, qual é a enfermidade crônica da nossa época? E ele respondia: pensar que Cristo não volta, que não volta mais. Viver, ao menos, como se Cristo não voltasse mais para julgar os vivos e os mortos. E é uma coisa muito importante para ter em conta. Bem, continuamos com o texto. Chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Agora também sabeis que ainda o retem. Tem alguém, ou alguma coisa que retém a aparição do anticristo, para aparecer a seu tempo, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Novamente, no versículo 7. Já está, já na época, no ano 52, vamos pensar, estava agendo o mistério iniquitatis, não, de iniquidade. E nós vemos isso como nesses tempos, sobretudo com essa pandemia e tudo o que aconteceu no mundo em tão breve tempo, não? Ou como falava o vídeo que fizeram de apresentação desse congresso, com as leis do aborto, da eutanasia, tantas coisas ruins que têm acontecido, que nós quase que podemos tocar o mistério da iniquidade. Não? Bem, mas tem algo que retém o anticristo. Alguém. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém, diz São Paulo. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Esse texto é estupendo. O verso 8. Bem, ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução para acreditarem na mentira e serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Esse é o nosso texto. Ponto de vista, sempre que se faz exegese e teologia bíblica, nós temos que atender à crítica textual. Os padres que estão escutando, olhando esse vídeo, assistindo o vídeo, sabem sobre a crítica textual. Aqui nesse texto não temos grandes variantes, só no versículo 3 a variante é sobre que coisa escreveu São Paulo, porque temos alguns códigos antigos que, ao invés de falar de o homem da iniquidade, sem lei, falam de o homem pecador, o homem de pecado, homo peccati. Então, seria a variante mais significativa do ponto de vista da crítica textual, mas que não afeta o sentido do texto. E por isso não vou tentar não me afirmar aqui sobre quais são as fontes dessa variante, os códigos, mas só tomamos o que assinala Cipriani, quem vive sem lei, que não tem lei, está no ponto que vive em pecado. Portanto, não modifica em verdade o sentido teológico essas variantes. Nós acreditamos que
que seja homem pecador, não? Homem de pecado. Por alguns motivos de crítica interna do texto, etc. Mas tentemos só de ver agora o análise de algumas das palavras mais significativas, mais importantes. A primeira, os termos no versículo 3, no verso 3, anomia e anomos. Atestados ambos no grego clássico, que nos 70, na tradução dos 70, essa tradução que foi feita em Alexandria, Egito, do Antigo Testamento, é que no falar de Santo Agostinho foi aprovada pelos apóstolos, porque é a Sagrada Escritura que utilizaram os apóstolos, tá? Em grego. Bom, substantivo anomia, quer dizer sem lei, alguém que vive sem lei, é por isso que tem um significado de iniquidade, de pecado, de mal. Então, quando São Paulo fala do anomos, que é o termo que ele utiliza para falar do anticristo, ele está implicando tudo isso: iníquo, iniquidade, mal, pecado. Tudo isso é o anticristo. O anticristo para São Paulo é, portanto, o iníquo e o ímpio por excelência. Bem, filho da perdição. Que coisa é filho da perdição? Se trata de um genitivo hebraico e indica a relação íntima com uma pessoa ou uma coisa. É típico da língua hebraica, na verdade, o uso de locuções genitivas para expressar a qualidade de um sujeito, muitas vezes a qualidade moral de uma pessoa. Às vezes, estas expressões tomam o lugar de um adjetivo qualificado. Portanto, o significado de filho da perdição seria, ou poderia ser, perdido, destinado à perdição, a operar a perdição também, etc. O oponente, nos diz São Paulo, aquele que se opõe, é um particípio presente, não? Que quer dizer contrapor-se, ser oposto, ser inimigo, que adiciona ao conceito de anomia, ser lei, de pecado, etc., aquela de oposição e guerra a Deus próprio do anticristo. Portanto, todas essas coisas está falando São Paulo quando utiliza esses adjetivos. Aquele que se opõe, que faz guerra a Deus. Bem, mistério de iniquidade. Para São Paulo, o mistério tem um significado bem preciso, que é a economia da salvação, que é o plano da salvação, que deve se revelar no seu tempo. Ele fala um mistério que estava escondido e se manifestou, que é a encarnação e a salvação operada por Cristo. Bom, aqui está falando de outro mistério, o mistério de iniquidade é o exatamente oposto ao mistério de Cristo. O adversário é o delegado de Satanás na revelação, na manifestação, mas de um plano diabólico. Assim como Cristo foi a manifestação da vontade salvífica de Deus, o adversário será a manifestação desse plano diabólico. Bem, parousia, finalmente, no grego clássico, a palavra tem um duplo significado de presença ou vinda, mas no helenismo acquista o senso técnico de vinda oficial e triunfo do soberano. Se falava então, no período helênico, sobre a parousia, se aplicava à vinda do Senhor, uma vinda oficial, mas também triunfal do soberano. No âmbito religioso indica a vinda, a aparição, no helenismo
sempre falando sobre o helenismo, de qualquer divindade. Assim, aplica-se a gloriosa vinda de Cristo, parousia, é a vinda do soberano triunfante, é a manifestação da divindade. Isso que está falando São Paulo, mas também existe uma pseudo-parousia, uma imitação distante da vinda de Cristo, que se dá, que é feita pelo injusto. Assim como Cristo tem uma parousia, também o iníquo tenta de imitar, nós sabemos que o demônio tenta de imitar as obras de Deus, é uma imitação barata da parousia de Nosso Senhor, mas existe. Bem, sobre o anticristo, o anticristo, algumas coisas antes de apresentar o comentário de Santo Tomás, sempre segundo o texto. Devemos dizer que a expressão anticristo não pertenece a São Paulo, não é São Paulo que utiliza a expressão anticristo. É uma expressão dada por São João na sua primeira carta. Há uma discussão entre os teólogos se o anticristo ou iníquo será um ou muitos. Essa é uma discussão moderna, segundo muitos teólogos modernos, falam sobre a possibilidade de que sejam muitos anticristos. Bem, nós veremos que para Santo Tomás de Aquino, basándonos nos padres da igreja, é um só. Os padres geralmente admitem a figura de um anticristo único, que deve vir ao fim dos tempos. Que padres? Bom, a Didaqué, que é um dos primeiros escritos do cristianismo, Santo Irineu, São Cirílio de Jerusalém, o Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia, São João Damasceno, na igreja grega, Tertuliano, Santo Hipólito, Lactâncio, Santo Agostinho, da igreja latina, todos pensando no anticristo como uma pessoa, não como um coletivo, não como muitos, porque nós temos alguns que pensam que o anticristo talvez seja a maçonaria, um movimento. Bom, com certeza são coisas que servem ao anticristo, mas quando nós apresentemos o pensamento de Santo Tomás, veremos que, em verdade, um movimento pode gerar um líder que é aquele que dá força ao movimento. Bom, aquela pessoa será o anticristo. Bem, vamos à apresentação então de Santo Tomás sobre o anticristo. A primeira coisa que nós temos que falar, que no comentário à segunda carta aos Tessalonicenses, Santo Tomás sempre refere-se ao anticristo como se tratasse de uma pessoa singular. Portanto, para ele está fora de discussão, não são muitos, é um só, é uma pessoa. De fato, na teologia tem muito sentido, porque por aquilo que já falávamos, assim como Cristo é unigênito, é uno, tem a manifestação gloriosa, tem a sua vinda, o anticristo tentará sempre de imitar, a obra do demônio de imitar aquele. Bem, perfeito. Que coisa fala Santo Tomás? Bom, no comentário ele vai a falar sobre a apostasia, que coisa trata sobre a apostasia, a chegada do anticristo, sobre o pecado e castigo do anticristo, homem de pecado, filho da perdição, sobre o poder do anticristo, um poder para seduzir. Então falará sobre quem é o autor deste poder, o modo de seduzir, e depois mostrará quem são aqueles que serão seduzidos pelo anticristo e a causa do poder do anticristo,
de sedução, como serão seduzidos, aqueles que serão seduzidos, e o modo de libertação. Bom, que fala, então, o que pensa Santo Tomás? Brevemente, sobre a natureza do anticristo. Primeira coisa, nós podemos resumir o pensamento de Santo Tomás sobre a natureza, que coisa é, ou que é o anticristo, com uma frase tomada do comentário: a perfectio malicia, perfeição de malícia. Portanto, diz Santo Tomás, citando São Paulo, virá primeiro a apostasia, e então ele será revelado, o anticristo. Ele é chamado, porém, de homem do pecado, o filho da perdição, porque, segundo a glosa, assim como em Cristo abundou a plenitude da virtude, assim no anticristo abundará a multidão de todos os pecados. E assim como Cristo é melhor que todos os santos, assim ele, o anticristo, será pior que todos os maus. E por isso é chamado o homem do pecado, pois se entregará totalmente aos pecados. Mas não se diz homem do pecado de tal modo que não possa ser pior, porque o mal nunca corrompe todo o bem, embora quanto ao agir não pudesse ser pior. Mas nenhum homem poderia ser melhor que Cristo. Portanto, o anticristo é o pior de todos os maus. Assim como Cristo foi o melhor, o anticristo é o pior. Se contrapõe, então, para Santo Tomás, o anticristo a Cristo. A contraposição é, em primeiro lugar, de ordem moral. O que quer dizer? Na condição moral, Cristo é o sumo da virtude. O anticristo será o pior de todos os maus. Santo Tomás contrapõe a Cristo, líder dos bons e da igreja, ao anticristo como líder dos maus, como cabeça, não? Bueno, isso na Suma Teológica, particularmente. Como dissemos, diz Santo Tomás, três coisas se encontram na cabeça natural: a ordem, a perfeição e a virtude de influir. Ora, quanto à ordem do tempo, não é o anticristo considerado o chefe dos maus, como se o pecado dele tivesse tido a precedência, como a teve o do diabo. Nem semelhantemente se chama a cabeça dos maus por causa do poder de influir, pois embora no seu tempo haja de converter certos ao mal, induzindo-os exteriormente, contudo, os que existiram antes dele não foram por ele levados ao mal, nem lhe imitavam a malícia. E assim, nesse sentido, não poderia ser chamada a cabeça de todos os maus por causa da perfeição da malícia, donde aquilo do apóstolo, ostentando-se como se fosse Deus, diz a glosa, assim como em Cristo habitou toda a plenitude da divinidade, assim no anticristo a plenitude de toda a malícia. Não certo que a sua humanidade seja assumida pelo diabo, na unidade da pessoa, como a humanidade de Cristo pelo Filho de Deus, mas porque o diabo lhe influirá de maneira mais eminente a sua malícia, por sugestão que aos outros todos. Então, é um texto fundamental, um pouquinho longo, mas para compreender a natureza do iníquo. Aqui podemos ver a relação do anticristo com os pecadores, em primeiro lugar, com o diabo e com o pecado. O anticristo e os pecadores, a primeira coisa que nós temos que ver. É uma relação extrínseca. Não é modelo que imitam os pecadores. Não é o primeiro na ordem temporal. Não é que todos aqueles que cometeram pecado longo a história do mundo foi por causa da imitação do anticristo. Como ele era pecador, todos imitaram ele. Então não é assim. Só terá o poder de induzir ao pecado aqueles que vivam no seu tempo.
mas não aqueles que o precederam. Em segundo lugar, o anticristo e o diabo. Qual é a relação? Santo Tomás afirma que não se trata de uma possessão diabólica. E isto é muito importante. Não será um possuído o anticristo. Nem mesmo uma encarnação do diabo, segundo Santo Tomás. Mas em ele obrará por sugestão. É decir, aí nós podemos ver a malícia do anticristo. A malícia. A grande malícia, porque é por sugestão. Não é possessão, não é encarnação do demônio. Terceiro, o anticristo e o pecado. Qual é a relação? Segundo o angélico, o anticristo terá nos pecados uma perfeição de maldade, plenitude, malícia ou perfeição malícia, diz Santo Tomás. Uma plenitude de malícia, ou uma perfeição de malícia. O Alquinate coloca na relação esta perfeição malícia com aquela do mesmo demônio. Aí está a relação entre os dois. Se encontra muito nele empresa malícia do diabo. Plenissime invenitur in eo impresa malicia diaboli. Está nele impresa a malícia do demônio. Esta plenitude de malícia se manifesta na interpretação que o angélico faz da frase paulina, segundo a Vulgata, homo peccati, o homem do pecado. E por este motivo bendito o homem iníquo, porque será totalmente viciado pelo pecado. Homo peccati dicitur, quod totaliter erit peccatis deditus. Será totalmente dado ao pecado, o anticristo. É uma especial dedicação, é um abandono total ao pecado. Bem, um aspecto interessante dessa perfeição malícia do demônio, que nós temos que tentar de pensar, do anticristo, é que ele tem uma prefiguração, a prefiguração do anticristo. Diz Santo Tomás: será revelado, porque assim como todos os bens e todas as virtudes dos santos que precederam o Cristo foram figura de Cristo, nós podemos pensar no rei David, em todos os justos do Antigo Testamento, que prefiguram a vinda do justo, assim em todas as perseguições da igreja, diz Santo Tomás, uma frase fortíssima. Em todas as perseguições da igreja, os tiranos foram como figuras do anticristo, que estava latente neles, e assim toda a malícia que estava latente neles será revelado naquele tempo. Mamma mia, podemos dizer. Não? Impressionante. Todos os outros maus do passado, todos aqueles que perseguiram a igreja, podemos pensar em Nero, nas perseguições romanas, em Maometo, em Mahoma, não? Nas pessoas, na perseguição do comunismo, que foi terrível, Stalin, etc., Hitler, enfim, todos aqueles, os iníquos que perseguiram a igreja, foram uma imagem do anticristo, uma imagem. Foram uma imagem do anticristo. É impressionante. O filho da perdição também tem uma prefiguração através de todos os maus de todos os tempos. Nela, o seu mal tardio, o anticristo, mas o outro para prefigurar a malícia do iníquo, preparando a sua vinda. Então, assim como Cristo teve essa prefiguração, o anticristo também preparando a vinda do iníquo.
todos os malos da história. Diz Santo Tomás: pois o diabo, por cuyo poder virá o anticristo, já começou a operar ocultamente a sua iniquidade, pelos tiranos e pelos sedutores, porque essas perseguições da igreja neste tempo são figuras daquela última perseguição contra todos os bons, e são como que imperfeitas em comparação àquela. Então, todas as perseguições sofridas pela igreja longo a história é uma prefiguração imperfeita, é uma sombra, vai dizer Santo Tomás, daquela última grande perseguição feita pelo anticristo. A grande perseguição. Todo o que aconteceu no mundo, as coisas ruins, é só uma imagem imperfeita daquela última grande perseguição do iníquo. Digo, isso vai em contra do cientificismo, que afirma que hoje nós estamos melhor que ontem, necessariamente estamos melhor que ontem, e ontem foi melhor que hoje, e hoje necessariamente melhor que amanhã, porque pela evolução sempre as coisas vão para melhor. Para a teologia não é assim. Nós sabemos que as coisas vão para pior, num sentido, é bem claro na moral, mas também nesse sentido, no sentido que a perseguição tem que se incrementando no tempo até chegar à última grande perseguição. Todas as outras perseguições são uma imagem imperfeita daquela última grande perseguição. Bem, o homem de pecado, fala Santo Tomás, homo peccati. Bom, por que o homo peccati? Sua culpa é dupla, ou seja, a contrariedade a Deus, diz Santo Tomás, por isso diz, se oporá a todos os bons espíritos, correu contra Deus, como levantando, e com a cerviz gorda armou-se a si e a seus membros, segundo Isaías. As suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua majestade. A segunda culpa é porque ele se prefere a Cristo, por isso diz, se elevará sobre todo aquele que é Deus. Diz-se Deus de três modos, diz Santo Tomás. Primeiro, naturalmente. Segundo, opinativamente. Como quando a gente fala, ou a Sagrada Escritura, todos os deuses da gente são demônios. Opinativamente. Terceiro, participativamente, diz Santo Tomás, como quando o Salmo diz, eu disse, sois deuses. Mas o anticristo prefere-se a todos estes modos. Ele quer se elevar sobre Deus naturalmente, tomando o lugar de Deus, opinativamente e também participativamente. Bem, um duplo elemento parece caracterizar o pecado do anticristo, segundo Santo Tomás. A contrarietas a Deus, a resistência, a oposição a Deus, por isso recebe o nome de adversário, que em hebraico quer dizer Satanás. O outro elemento é que prefere ser Cristo, a soberba pela qual se contrapõe a Deus e a Cristo, tomando e usurpando por fim o nome de Deus, o posto de Deus. Por isso, a sua culpa é soberba. A soberba do anticristo é maior do que a de todos os precedentes, diz Santo Tomás. Por isso, como se lê sobre Caio César, que quando ainda vivo quis ser adorado, pôs uma estátua sua em certo templo, e como se diz em Ezequiel, sobre o rei de Tiro, disseste, eu sou Deus, assim é crível que o anticristo faça o mesmo, dizendo ser Deus e homem, diz Santo Tomás. E como sinal disto, se sentará no templo. Portanto, ele
tentará de dizer de alguma maneira que ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Então sempre é uma falsificação de Jesus Cristo. É uma caricatura de Cristo que ridiculizará a Cristo, tomando seu posto como verdadeiro Messias. É interessante essa parte, porque nós sabemos que Santo Tomás, em isso, toma a opinião de San Ireneo, e o padre Castellani, em seu comentário ao Apocalipse, no seu livro Cristo volta ou não volta, ele diz, citando Santo Tomás e os padres da igreja, como é tradição da igreja que o anticristo tomará o lugar de Messias, e que será recebido como Messias pelo povo judaico. Não? Está na Suma Teológica, é uma opinião, mas que faz sentido segundo aquelas palavras de Cristo. A mim, vós não me recebestes, quando fala aos judeus, mas em aquele que vem em nome próprio, aquele sim recebereis. E Santo Tomás pensa que esteja falando do anticristo, que provavelmente será acolhido em primeiro momento pelo povo judeu, pensando que seja o Messias, mas depois também se revoltará contra eles. Enfim, é outro tema, mas acho interessante acotar aqui. Bem, é interessante se nós pensamos sobre esse anticristo que está latente, que está como escondido, prefigurado em todos os ruins, que também está presente a última heresia do anticristo. E que essa última heresia, que será a pior de todas, está presente em todas as heresias da história. Por isso que sempre uma deformação da doutrina é parte do mistério de iniquidade, é parte da obra do anticristo. E ele terá uma última heresia que será a pior de todas. Será aquilo que pregará o anticristo, o falso profeta. Bem, filhos perdiciones, diz Santo Tomás. Filho da perdição, ou seja, destinado à última perdição, destinado à perdição eterna. Filho da perdição, também como filho do diabo, nesse sentido, mas não pela natureza, não sabemos, mas sim pela plenitude de malícia, que nós já tínhamos comentado. Bem, o poder do anticristo, potestas anticristi. Quem é o autor deste poder? O autor é o mesmo diabo, como diz Santo Tomás. Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Esse é o motivo por qual ele veio ao mundo. E por isso diz que o advento do anticristo é por obra de Satanás, isto é, por instigação sua. Com efeito, algo é operado por obra de Satanás, como no processo em que não só instiga a vontade, mas também impede o uso do livre-arbítrio. Mas o anticristo não será assim, diz Santo Tomás, senão que terá uso do livre-arbítrio segundo as sugestões do diabo. E por isso que é terrível a situação dele, porque o demônio operará nele, e a palavra que utiliza Santo Tomás é ex instinto eius. Seria como a mesma palavra que utiliza para falar da ação do Espírito Santo nas almas dos santos. Como os santos acolhem livremente a ação, as sugestões do Espírito Santo para obrar o bem, assim, quase por instinto, o anticristo acolherá as sugestões do demônio. Mas é livre, não é uma possessão, novamente repetemos. E qual será o modo de seduzir, de enganar aos homens? Assim como o demônio é mentiroso, o anticristo também. Dois instrumentos assinala o angélico
utilizará para este fim o anticristo. O poder secular e os falsos prodígios. Muito importante. Poder secular quer dizer a política, tá? O poder dos reis. O poder secular dos governos. O poder secular e os falsos prodígios. Quanto ao poder secular, ele diz, com todas as espécies de portentos. Bem, quanto ao poder de falsos prodígios, os sinais são coisas maravilhosas e pequenas, ao invés os prodígios são coisas grandes que manifestam algo prodigioso, como se fosse afastado do dedo, diz Santo Tomás. Pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, não? Que tentarão de enganar com falsos prodígios. Não são milagres próprios, verdadeiros, mas coisas que parecem milagres. Quais são, não se fala, mas o padre Castellani, novamente, para citar esse grande exegeta, ele diz que poderiam facilmente ser os portentos da técnica, não? E que de alguma maneira se va como espiritualizando, não é a palavra, mas desmaterializando cada vez mais, não? Entrando de alguma maneira no éter, o que pensavam os antigos filósofos do medioevo, que o éter era o hábitat dos anjos, não? Dos anjos, dos demônios nesse caso. Então, bom, poderia ser uma opinião, mas Santo Tomás não fala sobre isso. Ele sim interpreta a expressão insignis et prodigis mendacius como falsos milagres. Não são milagres verdadeiros, não podem ser milagres verdadeiros. Então é um engano, em alguma coisa é um engano. Parece um milagre, porque a gente não tem como explicar, porque não conhece, mas não são milagres, propriamente falando. Finalmente, aqueles que serão enganados, os seducendi, são aqueles que morrerão. Bem, as causas pelas quais estes serão enganados, falando sobre isso, distingue Santo Tomás, que a causa é bem clara. Eles não queriam aceitar o amor da verdade, isto é, a verdade do Evangelho. É impressionante, não? O amor à verdade é o que salva. Santo Tomás, como pensando que pode ser deformado no futuro, vai dizer a verdade do Evangelho, sem deformações, sem tirar coisas. O amor à verdade do Evangelho, a sana doutrina, não? Pensemos na carta de São Paulo também, quando fala que nos últimos tempos aparecerão falsos pregadores, não? Que deformarão a doutrina, a reta doutrina. Bem, mas é muito, quisera fazer um pouquinho mais de força nesse ponto. O amor à verdade do Evangelho, não só a verdade, mas o amor à verdade. Não basta conhecer a doutrina, nós temos que amar a doutrina. E amar a doutrina implica, portanto, a caridade, que nós sabemos, implica o estado de graça, estar em graça de Deus. Bem, para concluir, das análises do texto e seguindo a opinião de Santo Tomás, podemos dizer, como conclusão: primeiro, o anticristo será um homem particular e não um coletivo, não muitos, mesmo que tenha um movimento que ajude ele. Segundo, São Paulo apresenta como um sinal necessário antes da gloriosa parousia de nosso Senhor Jesucristo ter lugar. Portanto, é um sinal de algum jeito de esperança. Terceiro, será dito líder de todos os homens maus em razão do fato que nele a maldade alcançará seu cume, a perfeição malícia, porque o diabo
vai conseguir influenciá-lo mais do que qualquer outro homem. A malícia do diabo é encontrada nele em perfeição, diz Santo Tomás. Quarto, há um mistério de iniquidade que já funciona prefigurando e preparando em todos os maus o último dos maus, como o imperfeito ao perfeito. E todas as perseguições da história são como uma figura imperfeita daquela última e tremenda perseguição final. Quarto, há um mistério de iniquidade que já funciona. Quinto, o formal na pessoa do anticristo é o uso da oposição radical de Cristo e a todo o que leve a marca de Cristo. Pela sua soberba, tomará o posto mesmo de Cristo, dizendo ser o homem Deus, de alguma maneira, reclamando para si um culto de adoração. É interessante esse ponto porque nós temos também a opinião de vários padres da igreja que notam que o anticristo terá, que a última heresia do anticristo será uma heresia que nós podemos naturalista. Nos podemos chamar de naturalista. A adoração do homem mesmo. Que já está acontecendo. Pensando que todos somos filhos do mesmo pai, e pensando então que a humanidade, pelo fato de ser um povo, um só povo, falando da humanidade, toma o lugar do povo escolhido, que é a igreja. Então já não seria a igreja o povo escolhido, mas a humanidade. É como eu faço parte desse povo escolhido, só nascendo, existendo, porque é a minha humanidade, a minha fraternidade humana, a coisa que me salva, em poucas palavras. Então temos que ficar atentos, porque é uma marca dessa última heresia. Bem, o anticristo não será o diabo encarnado, diz Santo Tomás, nem será um caso de possessão diabólica. Será um homem unido afetivamente ao diabo por um ato de sua vontade, e ele prestará uma docilidade semelhante à docilidade dos santos às moções do Espírito Santo. Sétimo, os prodígios e milagres que fará para confirmar a sua divindade e a sua doutrina anticristã não terão a razão de verdadeiros milagres. Oitavo, a ausência de amor à verdade do Evangelho será a causa que levará as pessoas a serem enganadas pelo anticristo e a conseguirem a sua própria condenação. Um ponto essencial, o amor à verdade do Evangelho. E finalmente, o santo, que é a parte mais bela, e com isso nós terminamos, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o verbo encarnado, o exterminará. E é belíssima a expressão de São Paulo, do Espírito Santo, porque vai falando de como, com o poder de sedução, o anticristo fará falsos prodígios, como será terrível a perseguição, e como ele tentará de destruir todo aquilo que é Deus, e vai falando de tudo isso, desse poder terrível. Mas quando fala finalmente de Cristo, ele diz que o destruirá com o sopro da sua boca. O que diz ele? Simplesmente assim. Terminou. Finito, como dizem os italianos. Por isso, nós sabemos que a vitória é nossa. A vitória é da Igreja Católica, é dos católicos. Se buscamos a verdade e aderimos a essa com todo o nosso coração, a verdade do Evangelho, o amor à verdade do Evangelho. Esta verdade evangélica a encontramos de maneira segura no magistério do sucessor de Pedro. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se ficamos ancorados nesta rocha, não devemos temer a astúcia e a sedução da serpente, porque a certeza da vitória sobre o inferno
foi prometida a Pedro, à igreja e àqueles que permanecem unidos a Ele. Deus abençoe.